Doutor Me Consulta está de volta e eu já trago a Denise Matias, que além de médica também ela é voluntária do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E a gente vai falar um pouco sobre essa ciência nova, né, que surgiu para estudar cada indivíduo. Tudo bem, Denise? Tudo bem. E aí, conta pra gente como é que funciona essa ciência lá do Instituto do IPCC. Bom, a conscienciologia, Hélio, ela veio para estudar a consciência de uma maneira mais completa. Então, para isso, nós temos o paradigma consciencial, porque cada ciência tem um modelo de estudo. Então, a conscienciologia também tem o seu modelo de estudo. Uhum. E o que seria a consciência? A consciência é o princípio inteligente, né? Conhecida também como ego, como self, e é o objeto de estudo da conscienciologia. Então, a consciência, nós consideramos na conscienciologia que ela é muito mais do que o corpo físico. Então, essa nova lente, que é o paradigma consciencial, nós utilizamos a teoria do holossoma. O que vem a ser o holossoma? Holo, conjunto, soma, corpo. Então, nós temos um conjunto de corpos. Nós não somos apenas o corpo físico, nós temos também o nosso corpo energético. Partimos do princípio que no cosmos, né, nós temos duas realidades. Uma é a consciência e outra é a energia. Então, a consciência, ela manipula a energia. E aí você pode perguntar, mas o que é energia? Olha, tudo é energia. Essa mesa, essa cadeira onde nós estamos sentados. Hoje você pode entrar na internet e pesquisar. Mesmo essa parte que é aparentemente mais sólida, ela é um tipo de energia. Então, o que não é energia, né, é a consciência. E a consciência manipula essa energia através do holossoma, que vem a ser o nosso corpo físico, né? Então, nós temos esse corpo material, biológico, e como esse corpo físico, ele nos dá muito trabalho, então a grande maioria das pessoas acaba acreditando que a vida se resume apenas ao corpo físico. Mas nós temos também o nosso corpo energético, que vitaliza esse veículo somático e faz a junção do nosso corpo físico com o nosso corpo emocional, que é o psicossoma, também conhecido como perispírito, às vezes como alma. Não é a mesma coisa, mas fazendo... É como se a gente fosse... Essa ciência, ela fala um pouco sobre o nosso espírito. É isso? Seria isso, doutora? Sim. Existe o nosso corpo físico, né? E existe o nosso espírito. É claro que essa ciência, ela vai muito além, é muito mais profundo do que isso, né? Então, a grosso modo seria isso. Sim, a gente vai estudar a consciência além do corpo físico. A gente fala Perfeito. Espírito para fazer uma analogia, que seria o psicossoma, né? E nós temos também um outro veículo, que é o mental soma, que é o veículo do raciocínio. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, o corpo físico é palpável, todo mundo sabe que ele existe. Uhum. E como eu vou entender que eu tenho um veículo energético? Quando a gente tem interação energética com pessoas, com ambientes. Quem nunca chegou num ambiente e assim, sem falar nada, percebe algo diferente? Ou diferente para melhor ou para pior. Ou às vezes você conversa com uma pessoa e você sai se sentindo melhor. Ou às vezes você sai assim, exaurido, como se você tivesse tipo, aquela pessoa tá pesada, né? Ou então, aquele lugar ali não me deixou bem, eu saí de lá pesado, não tive um sentimento bom. Isso. Então, a gente está interagindo com o nosso veículo energético. É uma forma natural, mas nós não estamos habituados a dar a devida atenção, né? E o nosso veículo emocional, às vezes assim, é o veículo dos sentimentos, né? Então, quando que eu identifico que eu estou atuando mais com um veículo ou com o outro?
Quando a pessoa tem um surto emocional, por exemplo, está apaixonado ou tem um surto de raiva, então naquele momento o veículo emocional ele se sobressaiu sobre os demais. Quando você está estudando numa biblioteca, está resolvendo um problema de matemática, você está utilizando mais o seu veículo do raciocínio. E no normal, Hélio, esses veículos, eles funcionam cada um em uma dimensão diferente, né? Então, o nosso corpo físico, a gente fala que ele atua aqui na dimensão intrafísica. Nós temos a dimensão energética, onde nós atuamos com as nossas energias. Temos a dimensão extrafísica, onde nós atuamos com o nosso psicossoma ou perispírito, para as pessoas entenderem melhor. E uma dimensão mais avançada e mais sutil, que é a dimensão mental somática, tá? Então, esses veículos, eles têm uma inter-relação, e quando nós estamos aqui acordados, conversando, esses veículos, eles estão encaixados. Então, assim, eles não estão ocupando o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, cada um em uma dimensão diferente. E aí, nós passamos alguns momentos em que pode ocorrer uma descoincidência desses veículos. É aí onde a gente vai ter a projeção consciente, conhecida como sonhos lúcidos. Também podemos ter vários outros fenômenos, né, como clarividência viajoura, fenômenos de leitura energética, porque você pode ter uma descoincidência apenas das suas energias, né? Houve um tempo que, assim, tinha um programa com uma médium nos Estados Unidos em que ela fazia leitura dos objetos, né? Então, assim, os objetos, eles ficam no ambiente e, dependendo da energia que fica ali, eles vão ficando carregados com um tipo de energia. E às vezes você toca naquele objeto e você consegue captar o padrão de energia daqueles objetos. Então essa médium, ela às vezes a pessoa desaparecida, ela conseguia fazer uma leitura energética e ajudava a localizar as pessoas. Então, assim, é um uso prático, né, para as pessoas entenderem como funciona. Só através da energia ela conseguia ver isso tudo, doutora? Sim, através da leitura energética, Hélio. Porque o nosso veículo energético, ele fica em volta do nosso corpo e a gente faz essa troca energética. Olha, outra prova disso, né? O nosso veículo energético, ele é composto pelos chakras, né? Acho que chakra é uma palavra mais comum. As pessoas já devem ter ouvido falar. Então, nós temos os chakras principais e nós temos a acupuntura, que ela trabalha justamente esse nosso veículo energético, né? Através das agulhas, ela vai trabalhar justamente cuidando da saúde através de pontos desse veículo energético, tá? E a gente tem uma outra parte aqui do paradigma consciencial, que é o quê? Né? A série existencial, ou seja, se eu consigo existir além do corpo físico, quando ocorre a morte biológica, que a gente chama de dessoma, que é descarte do soma, a consciência, ela não deixa de existir. Ela continua se manifestando em outra dimensão. Então, o que ocorre, né? Muitas pessoas, a gente até usa esse termo dessoma, que é para poder tirar um pouquinho o peso da palavra morte, né? Mas a dessoma é a morte biológica. Então, se eu continuo existindo depois que eu perco o meu corpo biológico, então a gente pode partir do princípio que a gente também já existia antes de adquirir esse corpo físico, né? Então, quando a gente ressoma, a gente nasce novamente, a gente adquire um novo soma. Por quê? Porque aqui... Ou seja, reencarnar. Né? Isso, assim. Seria esse a reencarnação, o renascimento. Isso. Né? Como é que seria? Por que a pessoa que nasce, ela não se lembra da vida anterior? Hélio, assim,
Às vezes as pessoas querem lembrar de uma vida passada. Todo mundo só quer saber se foi rei, se foi rainha. Se né? foi rico, se foi pobre. Mas assim, na verdade, ninguém está preparado para saber das imaturidades que já cometeu em outras vidas, né? Ninguém está preparado para saber que não foi um rei, ou foi um rei que mandou decapitar centenas de pessoas, por exemplo. Então, a gente não tem essa lembrança, que é uma forma, assim, até para você se proteger. Porque nós estamos aqui num processo evolutivo. Então, a evolução, para evoluir, nós temos que conviver e desfazer as coisas erradas que nós fizemos. Então, é por isso que nós estamos aqui. Então, todo mundo tem aquela pessoa mais difícil na família. A gente não nasce em determinada família por acaso. É porque é ali que nós temos que resolver as nossas pendências, as coisas que a gente não resolveu bem numa vida passada. Então, a gente vem juntos ali para poder melhorar, para poder desfazer o que foi feito de errado. Isso traz muita responsabilidade, né? Porque você tira aquela ideia de sempre colocar a culpa no outro, né? De achar que todo mundo é responsável culpado pelo que acontece com você. Então, aí você assume a responsabilidade pelos seus atos. E dentro desse princípio, é mais inteligente você tentar levar uma vida mais tranquila, não fazer desafetos. É claro, existem pessoas mais difíceis que você não vai conseguir conviver muito, mas você não precisa piorar a relação. Você pode deixar a pessoa seguir, você pode desejar o melhor para ela e fazer o melhor que você pode também. E continuando aqui, dentro do paradigma consciencial, a gente tem a multidimensionalidade, né, que é você se manifestar em dimensões diferentes, a série existencial, e também nós temos a cosmoética, que é o quê? É uma ética que ela vai muito além da ética intrafísica, da ética humana. Por quê? A ética humana ela é variável, né? De acordo com o tempo, com a época, de acordo com o local. Uma coisa que era ética há 50 anos, hoje não é mais, né? Há menos de um século, o homem podia matar por livrar a honra, né? Limpar a honra, por exemplo. Hoje isso é inadmissível. Isso é a ética humana. Agora, a cosmoética, ela vai muito além, porque ela considera todas as consciências envoltas no cosmos, né? Considera também aquelas consciências que não têm mais o corpo físico e vai considerar também os nossos pensamentos. Isso traz muita responsabilidade. Doutora, então a gente pode dizer que, por exemplo, uma pessoa que teve o de soma, ela morreu, ela deixou de existir, o corpo físico, né? A consciência dela continua viva, só que em uma outra dimensão, não é isso? Isso. Como é que fica, então, essa questão da ética nessa outra dimensão? Existe isso também? Existe, Hélio. Na dimensão extrafísica, a pessoa, né, aquela consciência que não tem mais o corpo físico, no extrafísico, ela vai atuar pela afinidade. Então, uma pessoa que ela só pensa coisas erradas, né? Ela vai para uma dimensão que tem aquele padrão de pensamentos que ela tem. Então, ela não pode... Aqui, quando a gente está aqui nessa dimensão intrafísica, você pode pensar mal de uma pessoa, você pode detestar estar próximo daquelas pessoas, mas você consegue ficar ali. No extrafísico, isso não é possível. Então, é por afinidade. Por isso que nós precisamos ressomar,
para a gente poder melhorar, porque nós podemos interagir com várias consciências de vários níveis. Então, a pessoa que dessomou, ela, dependendo do nível de cosmoética dela, do padrão médio dos pensamentos dela, ela vai para determinada comunidade extrafísica. Tem o filme Nosso Lar, que ele até retrata isso de uma maneira bem assim, elucidativa, né? Que, de acordo com o padrão de pensamento da pessoa, ela vai para determinado ambiente. Agora, não é castigo, tá? A cosmoética, ela existe a lei da ação e reação, que é o quê? Todas as suas ações, você é responsável por aquilo, pelas suas ações, e você vai colher os frutos das suas ações. Então, se você tem ações anticosmoéticas, você vai ter que corrigir aquilo em determinado momento. Se não é nessa vida, vai ser em outra, na próxima, quantas forem necessárias. Então, digamos que quando a pessoa, por exemplo, ela dissomou, ela morreu, dissomou. Ela foi para uma outra dimensão. A consciência dela foi para uma outra dimensão. Nessa dimensão, se ela não foi uma boa pessoa, digamos, uma pessoa que matou alguém, por exemplo, ela vai... A gente fica muito ali entre o céu e o inferno, né, doutora? No nosso entender, né? Sim. Bruto. Quem realmente ainda não entende dessa ciência, existe só esses dois lugares. Ou você sobe ou você desce. Essa pessoa, ela vai pagar pela consciência dela aqui na Terra no intrafísico, ou ela vai ter que voltar para poder passar por isso? Pelo nosso entendimento, Hélio, essa noção de céu e inferno, ela olha só a informação. Cada um é que vai criar o seu próprio céu ou o seu inferno. Se você dessomar, se você morrer acreditando que você é uma pessoa pecadora, né, da ideia, né, de pecado, que você fez muita coisa errada, que você merece ser castigado, o seu pensamento vai justamente te levar para um lugar onde você vai viver isso. Por quê? Falta de informação. Mas todas as consciências, a gente trabalha com a interassistência. Então, em algum momento, essa consciência que vai para esse local, ela pode ser resgatada para vir para cá, porque o que ela fez aqui, as consciências que ela prejudicou, ela precisa voltar e ter oportunidade para corrigir aquele erro. Esse é o legal da evolução, que não existe castigo, existe oportunidade para evoluir, e existem consciências mais lúcidas que ajudam nesse processo evolutivo. Tá, então a gente está quase finalizando o nosso bate-papo, e aí a gente já vai ficar pro próximo falando um pouco sobre isso, que agora que a gente está entrando, a gente está nesse esquenta já no primeiro programa, hein? Pra gente falar um pouco sobre projeciologia. Então não existe um lugar ruim. Depende muito se aquela pessoa teve essa consciência, se ela dissomou com essa consciência que ela não foi uma boa pessoa, ela vai voltar novamente para cá, para a Terra. Sim. Para poder pagar, digamos assim, ou tentar reverter a situação com as consciências que ela prejudicou. Isso, ela vem para corrigir os erros do passado. Por isso que todos nós estamos aqui num processo de aprendizagem e de melhoria íntima. Olha, doutora, muito interessante. A gente já lhe espera, então, semana que vem, com mais um assunto sobre o IIPC, que é o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia. Tudo bem, até lá.